ficando bem com meus pais de agora. Os pais de antes eu não gostava. A gente sempre quis adotar, desde quando a gente se conheceu, né? A gente sempre quis ter uma família. E se não fosse por adoção, ficaria um pouco complicado de nós crescermos a nossa família. Eu e o Éder, a gente se conheceu, enfim, nos apaixonamos e sempre teve esse sentimento de querer adotar, de querer ter uma família grande. O Éder é filho por adoção. E eu sempre tive essa vontade de fazer, optar pela adoção. Eu abri mais a minha cabeça para essa ideia e ela já estava bem já definido isso para ela. Aí para mim foi assim, a vontade de ser pai, a vontade de ser pai. Adotar foi a possibilidade que nós encontramos de exercer, no caso, né, a maternidade e a paternidade. A princípio, né, eu descobri que eu, biologicamente, não poderia ser mãe. O desejo, desde criança, eu queria ser mãe, né? E aí veio a decisão de não fazer uma fertilização e já partir para a adoção. A gente pensava em ter 2 filhos, né? E aí o primeiro, um biológico e um adotivo. E aí depois, com essa questão da fertilização, a gente optou em ter 2 adotivos de uma vez. Porque nós queremos constituir uma família. É uma ideia que a gente já, pelo menos eu já tinha, já desde quando, antes de casar, antes de conhecer a Cláudia, né? Eu queria adotar uma criança, assim, que eu constituísse uma família, né? E aí, a Cláudia casou, não conseguimos filhos por meios naturais, né? A Cláudia teve uma gravidez natural, veio a perdeu com 3 meses, né? E aí, em seguida, um ano praticamente depois, a gente tentou fazer uma inseminação in vitro. Foi todo um trabalho, todo como se diz, um tratamento, né? E aí, na época que ela fez, né? Uma semana depois que tinha feito a inseminação em si, eu acabei sofrendo um acidente de moto. O susto fez eu perder. Acabou perdendo e aí eu já falei para a Cláudia, falei assim, desiste porque é muito sofrimento, não é certeza que vai... É um tratamento caro, dolorido. Antes mesmo, né, até de a gente começar o tratamento, nós já tínhamos conversado já sobre a adoção. Então, quando a gente começou o tratamento, a gente já deu entrada na papelada no fórum. Toda pessoa maior de 18 anos que queira adotar, de forma sozinha, individual ou casal, deve se dirigir ao cartório da Infância e Juventude da sua comarca e fazer a inscrição no cadastro de adoção. Então será solicitado a essa pessoa alguns documentos. Depois da inscrição, ela vai ser chamada para fazer um curso preparatório. Psicólogos e assistentes sociais também conversarão com esse pretendente. E ao final será dado um parecer, então vem para o juiz habilitar essa pessoa no cadastro. Essa pessoa pode escolher se ela quer ser habilitada só na comarca onde ela reside, ou no estado, ou no país inteiro, para ficar disponível às crianças que ela escolher. A pessoa pode escolher também qual criança que ela quer, sexo, idade. Depois que receber essa decisão judicial, incluindo essa pessoa no cadastro, a partir do momento em que houver crianças disponíveis à adoção que se enquadrem naquele perfil, essa pessoa cadastrada ela é chamada e aí vai ser feito um estágio de convivência, que é um período curto, 2 ou 3 meses, para no final, então, se conferir a adoção.
qualquer pessoa pode se inscrever, desde que ela preencha os requisitos que são documentais, e aí são os documentos pessoais, comprovante de renda, atestado de idoneidade física e mental, documentos mesmo do dia a dia, como certidão de casamento, se for casado. Quem não for casado pode também apresentar a certidão de união estável. Isso é a parte documental para se iniciar um processo. Mas tem também a avaliação que ela é psicossocial. E aí faz parte do meu trabalho enquanto assistente social e do trabalho dos psicólogos, de fazer essa análise. Se a pessoa tem condições ou não de estar apta para adoção. Acho que a questão mais difícil para um pretendente à adoção é quando você preenche a ficha que eles distribuem com o perfil da criança desejada. Para mim foi o momento mais desconfortável de todo o processo em si, porque eu entendo a necessidade dessa etapa, mesmo porque cada pessoa tem teu filho idealizado e pensa nele de uma forma e tem suas limitações mas por outro lado, ao meu ver, é completamente desumano você ter que escolher uma criança que se adeque ao seu perfil, né? Então esse para mim foi o momento mais delicado quanto todo esse processo de habilitação. Faz parte da experiência de ser pai e mãe idealizar um filho. Isso é necessário, né? Todo filho que é desejado também é idealizado, né? Na adoção não é diferente, mas na adoção os pretendentes eles preenchem uma planilha, né, durante o processo de avaliação, em que eles indicam algumas características dessa criança desejada, né? Cor, idade, se tem alguma questão de saúde envolvida, né, na situação ali. Então o pretendente ele pode se manifestar a respeito disso. Mas assim, a gente entende que toda idealização, né, que toda experiência de adoção envolve idealização também. Agora, quando a idealização se sobrepõe, né, à possibilidade de acolher aquela criança como ela é, né, com as características que ela tem e que isso não aparece em nenhuma planilha, né, características pessoais, questões da personalidade dela, isso pode trazer sim algumas questões aí, né? Toda relação envolve idealização, né? O problema é quando isso começa a ser uma constante e interferir num relacionamento, né, desse casal com essa criança, quando isso se sobrepõe mesmo à possibilidade de acolher essa criança, esse filho ideal, como um filho real. O grupo ele abriu a nossa mente. Tá? E muito. E muito. A troca de experiência com outros casais, com o número de filhos. Tem gente com 4, com 2. Muito importante. Todo mundo que está fazendo adoção, acho que tem que participar de um grupo, mesmo depois que adotou, continuar participando do grupo, que a troca de experiência é muito válida. Por exemplo, quando a gente iniciou o nosso processo de adoção, a gente queria que uma criança de 0 a 3 anos, né, não importava a cor, não importava sexo, né? Mas tinha que ser aquele perfil, pequenininho, igual, né? Todo casal tem. Só que no grupo de adoção a gente viu que é diferente. Eles passam para nós que não precisa ser só pequenininha. Tem crianças maiores ali também que vão preencher aquele vazio que você tem de um filho que você não teve biologicamente, mas tá ali. E lá também a gente aprende, né, que não tem mais crianças só de 0 a 3 anos, né? Tem crianças de várias idades e não é só uma criança, né? A maioria das crianças que estão com adoção são irmãos. Então a gente, depois de uns 6 meses que a gente estava no grupo, a gente mudou completamente o nosso perfil, né? De 0 a 3 já foi para... A 0 a 6, de 0 a 6 agora está de 0 a 11. Né, grupos de irmãos, né, até 2 irmãos. Então, a participação do grupo é muito importante para quem está no caminho de adoção. Troca de experiência.
O grupo ele é legal porque assim, ele é flexível, né? Então ele atende as pessoas que entraram na fila, né? Que estão procurando adoção, os que ainda estão em processo, né? Que ainda não definiram um perfil de criança e os que já adotaram. Então assim, nós temos lá casais com 4 filhos, que adotaram 4 filhos. Casais que ainda não preencheram a ficha. O que o grupo mostra de importância? Ele abre um pouquinho o horizonte para aquelas pessoas que, por exemplo, queriam um perfil de só adotar um bebezinho, ela começa a pensar que ela também pode adotar uma criança um pouquinho maior, que ela também vai conseguir transmitir todo o amor, transmitir o caráter, né? Porque a criança de adoção tardia, ela vem sem nada, né? Assim como um bebê vem sem nada, a criança vem sem nada, nem construído afetivamente, nem exteriormente socialmente. Então, às vezes a pessoa quer um bebezinho porque vai dar de mamar. Nós demos de mamar, né? Porque você vai trocar a fralda do seu filho. Meu filho veio com 3 anos e o outro com 5 anos, nós trocamos fraldas deles, né? Nós ensinamos a comer, nós ensinamos a falar. Então, tudo que você faria com um bebê, você faz com uma criança de adoção tardia. Os grupos de apoio, eles são realizados por membros da sociedade civil, né, pretendentes ou então pessoas que já adotaram. Esses grupos de apoio, eles realizam um espaço de troca, né, de experiências, de orientação, de reflexões importantes, porque também são convidados profissionais para realizarem palestras e atividades com quem participa do grupo. Não é obrigatório, mas é um trabalho muito importante que agora a legislação considera que seja, pelo menos alguns encontros sejam realizados pelos pretendentes, né? Para nós, né, foi um marco, primeiro, participar do curso que a Vara da Infância oferece, né? Porque foi lá que abriu a possibilidade da adoção tardia e também, né, de ampliar, não só um filho, né? No nosso caso, 4. E lá a gente pôde tirar várias dúvidas, né? E posterior a isso, logo que nós adotamos, que nós começamos a fazer parte do grupo, né, de apoio à adoção, a gente entende como um suporte importante, né? Onde pessoas vivenciam as mesmas coisas e lá tem uma troca, né? E essa troca, para o processo em si, ela é muito importante e auxilia muito. O curso preparatório, ele faz parte do processo de habilitação à adoção. E durante os encontros que a gente realiza, a gente traz informações sobre a legislação, sobre os aspectos sociais, psicológicos, né, do tema, né? Traz curta-metragem, entrevistas. E aí também a gente propõe discussões, reflexões, né, sobre as questões que envolvem uma adoção. O curso preparatório, ele é preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É parte necessária e muito importante de todo esse processo. Então, o curso preparatório, ele também tem esse caráter de trazer algumas orientações que são jurídicas, mas também são sociais, são psicológicas. A gente procura sempre esclarecer o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai gerar essa necessidade da gente inserir uma criança que está disponível para adoção na família substituta, porque é o direito dela a ter convivência comunitária e familiar. Então, é um direito da criança. E é sempre nessa perspectiva que a Vara da Infância funciona, no direito da criança. Entre a gente entrar com a documentação e a gente conhecer nossos filhos, foi 1 ano certinho, né? Nós ficamos, na verdade, no Cadastro Nacional 3 meses. Mas nós ficamos pouco tempo por causa do nosso perfil. Nosso perfil era grupo de irmãos, sem escolha de etnia, até 10 anos. Então aí eu tenho 3 categorias que as pessoas já não querem. Crianças negras já não tem muita procura,
crianças acima de 5 anos já não tem muita procura e grupo de irmãos não tem muita procura. E ainda mais de 3. Né? Principalmente de 3. Então, assim, acabou sendo rápido por causa desses requisitos. E também, ok, para quem quer beber até 1 ano, é um direito dele. Cada um sabe para que ele tem mais aptidão, não estamos aqui para julgar. Mas foi super rápido mesmo. Foi 1 ano de processo, 1 ano de processo. E 1 ano e meio de cadastro. E 1 ano e meio de cadastro. Então, total, 2 anos e meio. Né? Então, isso é muito longo. Porque, assim, depende do perfil do casal. Nós buscamos a adoção, nós tínhamos definidos já que era adoção. Então, quando você dá entrada no processo, né, você espera que a criança venha. E não vem. Não é uma mercadoria que você pega, né, a mercadoria. Talvez a justiça, ela demore muito. Né? A gente espera que seja mais rápido, realmente. 2 anos e meio foi muito tempo. Nós fomos atrás dos nossos filhos. O Brasil, nosso legislador, ele escolheu um modelo de adoção, dadas as nossas peculiaridades, que o procedimento acaba sendo demorado. Porque nós aqui não admitimos a adoção chamada intuito persona, quer dizer, a adoção dirigida, né? Então não é possível uma mulher que não queira depois, né, exercer a maternidade, que ela possa escolher a quem ela queira dar essa criança. Porque a nossa experiência mostrou que, na nossa ética, o nosso legislador entendeu que isso não é cabível. Então toda mãe que manifeste o seu interesse durante a gravidez de não ter essa criança é comunicada à justiça e essa criança depois é entregue à justiça e a justiça vai chamar as pessoas do cadastro. E também só é possível uma criança ser adotada depois de destituído do poder familiar, o que significa um processo contra os pais, para aqueles pais que resistem e não querem perder os filhos. Então tudo isso demora. Né? Nós não podemos pular essas fases, não é possível fazer isso. E também situações em que muitas vezes os casais ou alguma pessoa, né, muito angustiada, enfim, ela procura alguém em outro lugar e consegue uma criança e essa criança às vezes ela precisa de uma guarda e vem pedir uma guarda, não é raro, às vezes, se tirar a criança dessa pessoa para justamente chamar as pessoas que estão habilitadas no cadastro. Então, nós no Brasil, nós só admitimos esse tipo de adoção, a adoção que é feita pelas pessoas cadastradas. A demora se dá por vários motivos. Uma delas é que a lei diz que a adoção é sempre o último estágio da colocação da criança. Então, a família natural, pai e mãe, que tem, nesse exemplo, né, usuário de drogas ou alguma coisa semelhante, a lei diz que nós temos que trabalhar com esse pai e com essa mãe, tentar recuperá-los, para recuperar a paternidade, a maternidade, envidar todos os esforços para que a família natural persista. E isso não sendo possível, tem que buscar alguém no entorno, chamado família extensa, avós, tios, e se isso não for possível, só em último recurso vai para a adoção. Então tudo isso, né, demora, deixa a situação, no caso da adoção, um procedimento mais demorado. Um processo de avaliação psicossocial, que aí é o meu trabalho enquanto assistente social e também tem um colega psicólogo que vai fazer a avaliação, aí que a gente vai conseguir avaliar as motivações, a história de vida daquele casal ou daquele pretendente solteiro, que pode ter sido uma motivação de ordem biológica, né, natural, ele pode não ter tido condições de gerar naturalmente uma criança ou não, né? Ele quer uma criança para fazer parte dessa família, seja por escolha de ter mais um membro da família ou ser o único membro da família. São várias as histórias, não dá para a gente também rotular, dizer que existe um padrão, muito pelo contrário, os indivíduos eles são únicos, então cada
pessoa que chega ao nosso trabalho, enquanto processo de habilitação, a gente vai avaliar naquele momento quais são aquelas condições. Mas o principal é saber que o processo de adoção é receber uma criança para ser integrante daquela família. O mais importante para a gente é ter esse olhar crítico sobre o que esse casal de fato pretende com a adoção, como ele enxerga essa criança. É indescritível. Não tem uma vez que a gente não fala sobre isso que a gente não se emociona, sabe? Eu sou chorão mesmo quando vai falar sobre isso, porque sempre quis ser pai, né? Aquela coisa de sempre querer ser pai. E quando nós fomos conhecê-los, quando ligaram, ó, eles estão aqui, venham conhecê-los, né? Foi muito engraçado, porque ela entrou pequenininha, quietinha, eles estavam numa salinha nos aguardando. Aí todo mundo falou oi pra ela, né? Aquele oi bem bonitinho. Aí eu entrei, esse tamanho todo, né? Essa costeletona, pra eles muito diferente. Ninguém me olhou, ninguém. A mais velha tava com um livro assim, ela ergueu o livro pra não me ver. Aí eu peguei e sentei, né? Ninguém querendo olhar pra mim mesmo assim. Aí veio a bebê, gatinhando, se arrastando assim. Aí grudou na minha perna assim, levantou e deu um sorriso. Eu falei, pronto, agora não dá mais, sabe? Aí foi muito bom, foi muito bom. O momento de ver eles e de conhecer eles é muito especial, assim. É muito emocionante. É muito emocionante você conhecer seus filhos, né? A questão da adoção é você fica perguntando o porquê que eles passaram por tudo aquilo que você não queria que eles passassem, porque são seus filhos. Foi lindo, assim, o processo, o dia que a gente se conheceu, né? Um dos meus filhos ficou no colo do Éder como se fosse bebê, e até hoje ele faz isso, né? Até hoje ele deita no colo do Éder como se fosse um bebê, assim. Quando eu conheci eles, foi uma situação muito exaustiva. Para fazer entender, ele estava num abrigo onde os dogmas cristãos do abrigo eram muito fortes, e na hora que viram que eram 2 pais adotando 3 crianças, o negócio azedou total. Então eu estava mais preocupado em que as coisas dessem certo, tirar meus filhos dali, do que com todo esse processo. É inexplicável, assim. Foi muito lindo, né? Porque quando eu liguei no fórum, conversei com a assistente social, aí ela me disse que teria as crianças com meu perfil e se eu queria ver uma foto. Aí eu falei pra ela que não. Eu queria ser mãe, independente de como seriam as crianças, né? E aí você imaginando como eles são, ela passou algumas características e aí a gente chegou no orfanato e logo veio o Lucas, com o carrinho na mão, pequenininho assim, falando tudo enrolado, que o irmão dele tinha quebrado o carrinho dele, né? E aí a gente começou a aproximação. O Lucas e o Luan vêm de um núcleo familiar de 5 crianças. E aí deixaram as crianças meio soltas ali com a gente e tudo mais. E logo chegou o Luan estava na fonoaudióloga, né? E aí, em um determinado momento, deixaram a gente mais que reservado, né? E teve assim, e é o primeiro dia, aí a gente tem que conter toda a emoção, né? Porque você tá vendo ali que é o seu filho, né? São os seus filhos que estão ali, eles não sabem ainda muito bem o que está acontecendo. Até chegar no processo de adoção, a gente também passa por um caminho que é chamado estágio de convivência, que é quando o casal habilitado é convidado a conhecer uma criança para saber se vai ser concretizada ou não a adoção. E aí esse estágio de convivência, sim, a gente faz um acompanhamento, até porque existem situações, infelizmente, em que não é possível se concretizar a adoção. Então o estágio de convivência é interrompido. O que é concretizar a adoção? É a sentença do juiz na qual ela
né, determina que essa criança passe a ter o sobrenome da família e aí, de fato, é irrevogável e nunca mais ela deixa de ser pertencente àquela família porque ela adota todos os direitos inerentes a ser, né, inserida naquela família substituta. E aí chegaram. Aí, assim... Aí ficaram maravilhados, né? Porque eles tinham pra eles, porque eles moravam num lar. Então, o tênis que ele usava hoje, o Joãozinho usava amanhã, o outro amiguinho usava no outro dia, não eram deles, né? Aí quando eles chegaram, eles tinham a caminha deles, as roupinhas deles, né? O pai e a mãe pra eles. E aquele olhar, né? de curioso, de desconfiado e de alegre, sabe quando mistura tudo? E deslumbrado, assim, né? Uma casa. E corria assim, corria de um lado, corria do outro. A hora que, qual que é o quarto? A hora que chegou no quarto, que viu as camas ali, o armarinho deles, foi... A gente colocou um monte de brinquedinho, né? Eles chegaram, assim, extasiados, assim, eufóricos, queriam ver tudo, assim. E aí a gente chegou em casa, a gente foi mostrar o quarto deles. E aí eu mandei bordar toalha com os nomes deles, coloquei os porta-retratos com as nossas fotos que a gente tinha ido lá, então coloquei porta-retrato com as fotos deles, tudo com as nossas fotos na casa inteira. E aí a hora que eles chegaram e viram, sabe, o quarto deles, as coisas deles, o guarda-roupa deles. Que a Bia falou, não tem maquiagem. Depois que você tem filho, muda completamente, assim. É tudo em função deles, assim. A gente faz tudo por eles, né? O que eles precisam, o que a gente pode, a gente acaba ficando secundário mesmo. Prioridade sempre é eles para tudo. Todas as necessidades, eles são prioridades, né? Eles precisam de inglês, a gente precisa de roupa nova. Inglês. Precisa de calçado, você precisa de meia, calçado. É sempre assim. É sempre eles. Cansativo. E aí quando chega a sexta-feira, a gente já sabe que o sábado e o domingo vai ser tenso, e vai ter briga, vai ter choro, vai ter roupa para lavar e essa correria toda. Mas estamos aí. Estamos aqui, né? Em casa, o comportamento deles hoje é muito adequado, já tá muito leve, né? Tem as coisas de criança que você tem que ficar em cima da questão só de comportamento e de ensinar, mas do demais, muito tranquilo. Quem quer falar primeiro? Ela. Então vai. Tá bom. Fez um babado.